Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, mulheres estão empolgadas? Muito. Tá empolgada, Dani? Ok. Não, tem que empolgar. Nós vamos compartilhar coisas tão lindas. Coisas difíceis para mim de manhã coisas cedo. Lindas. Nem é tão mais cedo assim. Não, mas hoje nós queremos compartilhar umas coisas bem lindas que o Senhor, Ele nos deu o privilégio de viver e fazer, né? Executar junto com um montão de outras pessoas, mas nós estamos aqui como porta-voz delas, né? E Verdade. hoje nós queremos falar com vocês sobre as obras que foram feitas através do 341, a ONG 341, né? E os projetos realizados. Sim, os projetos realizados. E eu queria começar falando sobre o poço que foi furado na África, né? Em Morumbala. Morumbala fica na Moçambique. Moçambique. Obrigada, Dani. Tô ligada. Tá ligada nas paradas. Esse dia foi um dia bem, assim, comum, né? A gente convidou o pastor Felipe Vilela, que ele está à frente desse projeto maravilhoso do Mevan África. E ele foi contar o testemunho, né? De como era, de como funcionava e tudo mais. E naquele momento, eu vou falar a minha experiência pessoal, porque eu que abri meu bocão lá. E aí a Marcele também testificou no coração dela. E a Dani ficou assim, ai, eu vou matar vocês. Porque nós estávamos ao vivo. E ele começou a contar de toda a dificuldade que aquele povo tinha de não ter água potável, de ter que ir até um rio. As mães, né? Sim. Levavam nas suas cabeças, andavam 5 quilômetros. Era 5 quilômetros, né, que ele falou? Acho que é. Sim, acredito que sim. Para pegar um balde de água e ter água suficiente ali para o dia. Então, assim... E eu comecei a escutar aquilo e eu fui movida no espírito. Eu sentia no meu espírito, assim, ó. Eu só chorava e pensava, meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa. Meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí, eu comecei a compreender o porquê do tão... assim, forte foi no meu coração aquilo, quando a gente acabou, quando a gente desligou as câmeras. Quando nós saímos do ao vivo. Porque daí a gente foi conversar sobre o assunto, porque naquela hora que ele tava falando aquilo ali, eu peguei e falei pra ele, pastor, a gente vai furar um poço. E, gente, foi desse jeito, assim, meio assustador mesmo. E ele ficou até meio resistente, né? Vocês Eu lembram? acredito que ele não acreditou, Não botou porque fé. ele depois compartilhou conosco que muitas vezes eles, né, quando vão em igrejas, eles falam e eles compartilham, a igreja se mobiliza, alguns empresários falam, nós vamos ajudar, só que quando passa o tempo, as pessoas esquecem, as pessoas não têm um compromisso. Então, eu acredito que ele fez, elas estão falando aqui, mas, né? E literalmente ele veio participar só para falar. Sim. Ele não veio com o intuito de nada, pretensão de nada de sair dali com um poço, com a promessa de um poço, né? Ele veio simplesmente falar a respeito daquilo que eles já estavam vivendo como Mevan África e toda a experiência que eles tinham, todas as dificuldades. Eu lembro de uma coisa que me marcou muito, que ele contou a história de que eles passavam muita fome, né? Eles tinham um peixinho quando conseguiam pescar e eles comiam uma comida feita de mandioca, né? E isso era a comida deles. E eles falaram que algumas pessoas se contaminavam com a AIDS. Vocês Verdade, lembram eu disso? lembro. É porque lá tem um índice alto de AIDS. Sim. Mas elas propositalmente se contaminavam Pra para ganhar. poder Sim. receber o benefício. Nossa, foi muito impactante. Aquilo ali foi assim, eu Nossa. fiquei chocada. E eu fiquei pensando, meu Deus, como nós que temos tudo, que vivemos dentro do nosso lar, com todas as coisas sendo cuidadas por Deus, né? E para a glória de Deus, não nos falta nada. A gente não faz ideia do que é essa realidade. Mas ele contou uma coisa também que me marcou muito, que eu não sei se vocês vão lembrar, eu vou falar aqui e eu quero que vocês comentem sobre isso, que as pessoas, elas conheciam a Deus e quando elas conheciam a Deus, Deus era tudo que elas tinham. Então, vocês lembram dessa fala dele? Que as pessoas, elas se entregavam de uma forma tão profunda e aquilo ali era a esperança delas. E aí, isso me faz lembrar de que quando muitas vezes a gente tem tudo
E a gente não coloca Deus como nosso tudo, né? E eles, como eles não têm nada, Deus é o tudo. Só que nós deveríamos ter essa gratidão no nosso coração, né? Porque nós temos o privilégio de ter todas as coisas e não nos faltar nada. E eu lembro que ele foi compartilhando, e de repente eu falei, pastor, a gente vai furar um poço. Dani, como que tu recebeu isso? Não, na hora eu fiquei assustada, porque eu pensei, meu Deus, a gente tá nem conseguindo pagar a rádio aqui, como que nós vamos fazer? Que maluca. É verdade. Não tinha dinheiro, eu disse, meu Deus, como ela faz isso, agora estamos na roda. Mas, depois que a Josi, que é a esposa do pastor Vilela, ela soube da notícia do poço, e aí ela teve uma experiência com Deus em casa e depois mandou um vídeo, se lembra? Ela mandou um áudio, acredito. Um áudio, exato. E aí, quando ela contou no áudio a experiência que ela teve quando ela foi lá, que ela disse que estava no carro e viu quando as mulheres... Compartilha isso bem... Sim, as mulheres foram pegar a água e eram abusadas no rio. Tanto que ela disse, as jovens não podem ir, só vai as mulheres mais velhas. E mesmo assim, ela vai consciente que ela vai trazer um balde de água para casa e ela vai ser abusada no rio todas as vezes. Uau, agora é grave. Então, aquilo eu disse, Deus ajuda a gente para a gente conseguir fazer mesmo isso. Foi nesse momento que eu vi que era muito mais do que água. Era realmente a proteção de mulheres que estavam tão vulneráveis diante de homens que era isso ou, sei lá, a morte. Elas não tinham o que fazer. A experiência que eu quero contar, isso quer contar? Não sei se tu lembra bem. A experiência em si, de tudo, de ela estar dentro do carro, de ela não poder fazer nada. Pode compartilhar. Ela estava dentro de um carro, eles foram com essas mulheres até o rio, e essas mulheres foram pegar água. E enquanto elas estavam lá pegando água, a Josi estava dentro do carro. E naquele momento começou o ato de abuso. E ela foi se mexer para ir fazer alguma coisa. Eles falaram, tu não se move daqui, porque senão tu não sai daqui viva. A gente não pode fazer nada. Não pode fazer nada, porque essas pessoas, elas comandam esse lugar. Então, essas mulheres estavam completamente vulneráveis àquilo. E ela teve que ficar calada, sentada, vendo diante dos olhos dela uma situação de abuso. Gente, eu não consigo nem imaginar o trauma que deve ser de tu ver uma mulher numa situação como essa, não poder fazer nada. Só que o Senhor vê e Ele faz alguma coisa. Então, Ele move o coração de pessoas que estão numa situação melhor, né, no sentido de ter recursos. Nós não tínhamos o recurso financeiro nas nossas mãos, mas nós conseguimos mover pessoas que pudessem ter. Então, naquele momento, eu vi que nós éramos a resposta do clamor de algumas pessoas que estavam passando por um tempo tão pesado, tão difícil, de serem abusadas, de ser tratadas como bicho mesmo, né? Como que se a vida delas não fosse nada. Elas não tinham direito de nada, elas não tinham direito de se defender, e nem quem estava lá podia defender elas, porque podiam ser levadas à morte. Então, assim, quando a gente se deparou pós gravação, fecha câmeras e conhece a realidade de verdade, eu vi, Deus, agora eu entendo. Agora eu entendo porque dessa loucura de falar assim ao vivo, se comprometer nesse nível, sendo que a gente não tinha nem da onde tirar o recurso, mas o Senhor dá o recurso, né? Então, o pastor Rafael sempre fala, né? God's will, God's bill, vontade de Deus, Deus paga a conta. Então, e assim foi. E para ti, Marcele, como foi essa experiência? Eu aqui pensando, né, em tudo que você está falando e tudo que nós vivemos naqueles dias e quão impactante foi para mim quanto foi para vocês toda essa situação. Outra coisa que me deixou muito impactante foi que o valor era tão pequeno. Se a gente parar para analisar o valor para resolver uma situação. E foi sofrido, né? Sim. Para conseguir esse valor. Sim. Nós vendemos xícaras, nós fizemos yard sales, a gente vendeu, né? Fizemos sobremesas para vender, pedimos doações.
E eu fiquei impactada porque algumas pessoas, quando souberam do que a gente estava fazendo, pessoas amigas, pessoas Sim. queridas que eu amo, elas começaram a entrar em contato comigo e com meu esposo e falaram assim, cuidado, porque talvez a sua esposa está sendo enganada. Tem muito isso de ONGs pedirem dinheiro para poder fazer. Eu falei, não, gente, mas somos nós. Eu faço parte desse, né, desse projeto. É algo que nasceu no coração de Deus. Ele colocou no nosso coração. E eu falei, meu Deus, como pode as pessoas... elas estão desacreditadas. Porque, infelizmente, podem fazer existe alguma coisa. pessoas que realmente usam, né, da boa fé das pessoas e se perdem no caminho e fazem. Então, o valor não foi grande, era um valor pequeno, não era muito para poder resolver o problema Não era de uma mulher, de uma mulher, várias de uma famílias. comunidade. Vocês lembram? Era 7.000 pessoas? Gente, era várias famílias. Eram eu não 5.000 lembro. pessoas. Eu lembro que cada poço furado matava a sede de 5.000 pessoas. Sim, Só que Morumbala tem 1 milhão de pessoas. sim. Então, assim, matou a sede de algumas pessoas. Era necessário muito mais. Mas naquele momento foi o que Deus Nos direcionou. nos direcionou a fazer. Mas eu quero pegar um gancho nessa história que essa coisa mexe comigo, porque a gente conseguiu dinheiro para a glória de Deus. Pessoas estavam desacreditadas, e aí eu vejo como projetos bons sofrem por causa de pessoas más que usam de má fé para enganar mesmo as pessoas. Mas como foi difícil. Era o quê? Era 12 mil dólares? 13? Não, o poço era 7.000. Foi só que 7 tinha mil. bomba Uhum. e tinha a escola que tinha caído, algumas que teve a inundação, né? Sim, porque caiu o A gente pavilhão que mandou eles tinham mais feito. do que Sim. era necessário. Mas eu acho que a gente mandou o quê? 12 mil? Não, a gente mandou 11 mil. Quase 12 mil, quase né? 12 mil, é. Mas, assim, o valor não era um valor, assim, Não. absurdo. Para fazer o que aquilo causaria, o impacto Sim. foi muito pouco. Mas a gente teve que convencer as pessoas, né? Vocês lembram? Tinham pessoas que abriam o coração e doavam Mas foi imediatamente. muito rápido. Eu não achei que foi. Tu Para mim achou que foi seria rápido? Eu achei muito também. difícil, Vocês acharam mais Eu difícil achei. do que foi. Eu achei. Eu acredito, assim, que a dificuldade foi trazer ao coração das pessoas que era algo real, algo realmente que Que era estava... sério, né? Que era sério, mas ao mesmo tempo eu fiquei assim, nossa, aconteceu, eu fiquei impactada. Eu pensei que seria Não, eu mais fiquei muito difícil. feliz porque aconteceu, de fato, a gente conseguiu cumprir com a nossa palavra e foi, mas eu achei que a gente eu achei que a gente encontrou mais resistência do que eu imaginava. Eu achei que as Não, pessoas eu imaginei que ia ser muito ruim. É? conseguir. eu achei que a gente encontrou mais resistência. Não sei se é porque mas talvez Deus também queria que fosse assim, porque os grandes empresários, eles não colocaram as mãos, pessoas que poderiam ajudar. Acho que foi isso que eu fiquei impactada, porque já faz um tempo, já nem lembro Acho que com é tanta porque tu clareza. esperou que era as pessoas que tinham mais dinheiro que E, iam, e e na não verdade foi, não foi. foi a dona de casa, foi o carpinteiro, foi a faxineira. O dinheiro veio dessas pessoas. Eu lembro que a gente ainda falou isso pro pastor Felipe. Pastor, esse dinheiro não vem dos grandes empresários. E aí faz até um pouco de sentido, porque se os grandes empresários, eles prometem e depois não cumprem. Eu não sei se eles também estão cansados de ver tanta enrolação, mas ali era uma coisa muito séria e muito real. E a gente viu a coisa acontecer e foi tão lindo, porque depois eles mandaram os vídeos pra gente furando poço, aquelas crianças se molhando naquela água, até meio barrenta ainda, Sim. né? Até chegar a água potável mesmo, limpa. Agora a resistência que teve foi lá para furar o Conta poço isso. com as Isso. pessoas, que foi uma resistência espiritual, né? Isso aí também foi forte. Que ele o pastor Felipe pediu oração para a gente, porque estava com muito impedimento para a equipe querer furar o poço, porque antes eles já trabalham com isso, de furar poço, só que todas as vezes que eles vão furar um poço, eles fazem uma consagração lá aos espíritos lá que eles adoram. E aí o pastor Felipe se posicionou e disse, não vai fazer consagração a nada aqui, porque quem moveu isso foi Deus, não foi esse. Aí eu esqueci o nome das entidades lá. E não vai, e os próprios funcionários disseram, não, então nós não vai furar, porque se a gente não fizer essa consagração, eles vêm nos matar de noite.
E aí o pastor Felipe orou e disse, não, eles não vão vir matar. Vocês podem furar, porque aqui esse negócio é Deus que está nesse negócio, não é nada, né? E aí convenceu eles, mesmo com medo, e a gente orando também. Uhum. E aí foi e furou, mas ele disse que muitos anciões da cidade se recusaram a estar lá Por causa disso. por causa é. que não havia sido consagrada E as tinha mais, eu entidades. lembro que além de tudo, além de ter o risco de vida, eles acreditavam que se não consagrasse, não jorraria água. Sim, foi E eu também. lembro que o pastor Felipe disse assim, lógico, porque corre o risco de tu furar e não encontrar água, né? No natural mesmo. Sim. E ele falou, orem para que quando chegar a água Não jorre. venha, porque senão vai Porque senão dar- eles vão achar que é por causa das entidades. É, E aí eu lembro que eu clamava assim, Senhor Jesus, a hora que chegar na perfuração, lá No naquele- nível certo. no nível certo, faz jorrar água, porque senão essas pessoas ainda vão achar que é justamente Sim. por causa da entidade. Tá. Mas foi lindo, porque Foi quando lindo. chegou lá naquela... na profundidade. na profundidade exata, a água jorrou e foi uma festa. As crianças felizes correndo ao redor daquela lama, porque daí molhou a terra, virou lama ali. Aham. E eu lembro que ele mandou algumas fotos e estava frio no lugar, né? Vocês lembram que ele ficou Aham, doente Sim. e tal? Foi uma resistência espiritual muito grande, mas aconteceu. E essas mulheres, elas têm um lugar hoje, né? Onde elas podem tomar água potável, sem correr o risco de serem abusadas naquele lugar. E uma água saudável, né? Uma água Sim, saudável, sim. porque aquela água do rio também tinha que chegar, ser fervida. Não era enfim, uma água segura. não era água segura. E agora eles têm esse lugar. E tudo isso porque pessoas ouviram o chamado de Deus para cumprir essa obra, esse propósito, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre como é bom a gente participar de algo que Deus está movendo na Terra e cumprir um propósito. Eu creio que Deus ele tem um propósito individual, mas ele tem propósitos coletivos, onde a gente se une para fazer algo por pessoas. Sempre por pessoas, eu Sim. acredito. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, o privilégio que é. Uma de cada vez, por favor. Não, eu só queria falar que uma pessoa só com recursos, claro, ela podia ter recursos para ir lá e furar esse poço, mas Uhum. ela teria que enfrentar a resistência espiritual. Então, de qualquer forma, ela ia precisar de mais alguém. Sim. Então, o que eu entendi nessa história toda é que, às vezes, a gente pensa que a gente não tem a saída, a solução para ajudar outras pessoas. E, realmente, sozinho é muito mais complicado. Mas, quando a gente se junta com outras pessoas que também querem, que estão inconformadas, que querem fazer alguma coisa, tudo é possível. Né? Então, da África, eu aprendi isso, que se a gente quer ajudar, tem jeito. A gente acha as pessoas certas e a gente consegue fazer grandes coisas e beneficiar muitas pessoas. Por isso que a ideia da ONG é uma ideia que é com isso, é com pessoas, várias pessoas se unem e a gente consegue ajudar outras, várias outras. É verdade. É verdade. O que eu gostaria de compartilhar é que eu gostaria que, tipo, você que está assistindo e o seu coração queima para a África, queima para fazer um trabalho, né, tipo, de furar poços, de estar alcançando essas vidas, que você entenda que você pode. E nós estamos aqui como ONG para ajudar. Nós três, junto com as mulheres que já caminham conosco, que já está ali junto conosco, não é o suficiente. Nós precisamos de mais pessoas. Sim. E pessoas, cada ser humano, como nós já falamos aqui, existe um propósito individual, mas que alcança o coletivo. Às vezes o seu coração queima para a África. E nós estamos aqui para dizer, a ONG está para apoiar, para ajudar, para que você comece algo que possa alcançar essas vidas. Porque, às vezes, hoje, né, a Dani está com um projeto que ajuda mulheres com câncer. A Marina tem no coração dela queimando um projeto com mulheres de café da manhã. Eu estou agora com um projeto que Deus me confiou da empresarial, de alcançar vidas através do restaurante. Então, cada ser humano tem um chamado individual que alcança o coletivo. Nunca é sobre nós. Não. É sobre todos. Então, se o seu coração queima
está aberto. Nós temos ali o contato com o pessoal do projeto Mevan África. Eles ainda, um poço não resolveu, precisamos de mais. Não é impossível, é possível. Então, se a comunidade se unir, se o seu coração queima e você tem esse desejo, nos procure, nós estamos aqui para ajudar, né, para poder ser esse apoio para que isso dê continuidade e não pare apenas o poço que nós fizemos. É verdade. Eu acho que quando nós entendemos isso no nosso coração, e eu quero até falar uma coisa. Se você tem um desejo, uma vontade no seu coração, não pense que isso é uma bobagem. Porque Deus, ele coloca sonhos, desejos nos nossos corações para que nós possamos ser a resposta para um povo. Então, às vezes você pensa, nossa, que bobeira isso, meu Deus. Mas eu queria tanto ajudar. Nossa, eu olho essa fraqueza, essa debilidade, essa falta e eu queria poder ajudar. Não pense que é algo da sua cabeça. Isso é algo do coração de Deus, no seu coração, para que você possa ser a resposta. Então, se você tem algum projeto em mente, né, entre em contato conosco. Não precisa ser tão somente da África. Sim. Mas se você tiver um projeto em mente, algo no seu coração, que tem queimado há muito tempo e você não sabe como fazer, entre em contato conosco. Se nós pudermos ajudar, nós ajudaremos. E se por um acaso não estiver na nossa alçada, a gente pode entrar em contato com outras pessoas que podem te dar um auxílio. Mas não deixe de fazer o bem, não deixe de ajudar pessoas, não deixe de ser essa mão que se estende para alcançar outras vidas, pensando, é uma bobeira da minha cabeça. Porque naquele momento, né, em que a gente fez aquilo, a gente poderia dizer, não vou falar nada, porque isso é uma bobagem na nossa cabeça. Mas não era. Não era. E principalmente quando as câmeras desligaram e a gente ouviu a realidade que estava por trás daquilo que estava sendo contado, né? Sim. A gente ficou em choque e viu, uau, a gente precisa de fato fazer alguma coisa. Vai muito além de água potável. São vidas passando por sofrimentos extremos e que a gente não consegue nem imaginar, porque muitas vezes nós estamos no conforto do nosso lar. Eu queria pedir para, nesse momento, a Dani fazer uma oração, Dani, para que os corações se movam em direção ao outro, para que essas pessoas que estão nos assistindo agora sejam impelidas a verdadeiramente saírem das suas bolhas e elas virem para fora e ajudar as pessoas que estão tão necessitadas nesse momento. Amém. Pai, te damos graças, Senhor, porque os teus olhos sempre estão atentos, ó Deus, ao clamor, ó Deus, dos necessitados, Pai. E isso não tem nada a ver com religião, Pai. O Senhor quer socorrer, quer ser o socorro presente na angústia das pessoas, Pai. E aqui na terra o Senhor usa outras pessoas, Senhor. Por isso clamamos que os corações das pessoas, ó Deus, se abram para o próximo, Pai. Muitas vezes nós vivemos, ó Deus, na nossa bolha, no nosso conforto, achando que o mundo, ó Deus, se resume naquilo que nós vemos, naquilo que nós passamos, Pai. Mas tem tantas pessoas em situações difíceis, ó Deus, pedindo socorro, precisando de ajuda, precisando de apoio, ó Deus. E esse socorro está aqui, ó Deus, e parte de cada um de nós, ó Deus, que se dispõe para ser a resposta, para ajudar. E todas as vezes que alguém se dispõe para querer ajudar, o Senhor sempre dá os recursos, o Senhor capacita as pessoas, porque é isso que o Senhor quer fazer, ajudar aqueles que precisam. Por isso, ó Deus, eu oro nessa manhã para que pessoas que estão nos ouvindo, ó Pai, possam se posicionar, ó Deus, e dizer, eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer a diferença, que possam se colocar nas tuas mãos dizendo, Senhor, usa-me, conta comigo. E que possa ser a resposta para tantas outras pessoas que hoje, nesse minuto mesmo, Pai, estão precisando de um socorro. Levanta, ó Deus, essas pessoas, Pai, que possam ajudar das mais variadas formas, Pai. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. 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 E esse foi nosso episódio de hoje. E foi maravilhoso falar dessa experiência com vocês. E vocês não sabem o que está por vir. No próximo nós estaremos falando de mais experiências que nós tivemos. Então, nós esperamos vocês até o próximo. Bye. Bye, bye. Tchau, tchau.